como é que é esse estado de tensão, né? Porque às vezes as circunstâncias te proporcionam, né, te oportunizam esse estado de máxima mobilização. Tem outras formas de criar esse estado ou Tem, pela tua experiência, cara, pior como é que que é para você? Conta aí, isso aqui é interessante da mas gente falar. tem, porque eu fui aprender sobre isso, e chama-se estado de flow. Você consegue provocar o estado de flow. E tem um pouco a ver com o que a gente estava falando antes, da disciplina de você cuidar da sua agenda. O estado de flow, né, existe um livro que explica, tem um cara que Um estudou, autor. um autor, esqueci o nome agora, é meio polonês o nome do cara, mas enfim, depois a gente pesquisa aí. E é o seguinte, ele conseguiu entender de forma científica como que o nosso cérebro entra nesse estado. E ele definiu como sendo um estado que você entra e depois você sai, né. E existe uma série de fatores combinados que fazem você entrar em flow. Um deles é o risco. Então, isso que você falou do prazo começar a encurtar, com uma consequência muito séria, se terminar esse prazo e algo não acontecer, é um risco muito grande, que se você souber utilizar e combinar com os outros fatores, você entra em estado de flow controlado. E aí é muito legal. Isso dá para você fazer na sua rotina. Então, eu aprendi a fazer isso. Então, como é que funciona rapidinho aqui a Não, por técnica? favor, Qual que é vamos a lá. técnica? Você precisa ter um nível de risco muito acima da média, só que ao mesmo tempo você tem que estar muito bem descansado, o seu cérebro precisa estar muito bem descansado. Então, a melhor definição de um estado de flow, assim, quase que Ideal. fácil de entender, ideal, é um surfista quando ele está descendo uma onda. É muito difícil ele não entrar em estado de flow se ele tiver numa onda, não uma merrequinha qualquer, mas um surfista, e isso foi estudado por esse cara. Quando você desce uma onda, você tem esses elementos combinados. Você tem o fator de risco muito alto, você está num estado de concentração absoluto que o tempo começa a passar numa outra velocidade. Sabe quando você tem uma situação que parece que passou mais devagar? E geralmente está ligado com alto risco. Quem já caiu de bicicleta lembra, né? Que você vê aquela cena em câmera lenta quase e duraram menos de segundos. Então, e aí vale a pena depois quem se interessar se aprofundar como você consegue preparar sua agenda durante o dia para falar, eu vou entrar em flow das 3:30 da tarde às 4:30. Essa 1 hora eu vou estar em flow. O que que eu tenho que fazer antes? Eu tenho que me preparar. Eu não posso fazer aquelas coisas que a gente faz, que todo mundo faz, que é começar às 2 e ir até às 6 da tarde, emendando uma reunião atrás da outra no Zoom. Dificilmente eu vou conseguir aproveitar nessa agenda algum momento realmente de entrar em flow. Eu preciso me desligar de qualquer distração externa. Então, se você programou das 3:30 às 4:30 que você vai entrar em flow, e às vezes é uma coisa muito prática, eu preciso ler aquele contrato lá, ou um deal, como é que é o term sheet do deal, que é um termo aí do pessoal de fusões e aquisições, né? Para ter uma reunião com o meu advisor ou com o meu investidor. E eu preciso ler esse negócio. Então, posso ler isso em estado de flow. Só que eu me programo para isso. Aí eu vou desligar o meu celular, eu vou responder todas as mensagens, vou colocar ele no banheiro, eu vou. E aí tem uma série de outras coisas. Eu faço um trabalho de relaxamento antes, e aí começa a contar o timing. A hora que terminar o timing, você para. Senão o estado de flow te leva para uma exaustão, que é aquela coisa que. Não, e olha, adorei isso que você está falando, porque olha E é só, científico, quer dizer, tem que é, estudar para fazer isso. Tem livro que explica, tem vídeo que explica, é muito legal. é porque a gente fica associando, né, quem faz algo realmente grandioso, seja nos negócios, seja na vida, é como um campeão. Um campeão, por exemplo, de uma luta, de uma arte marcial, muitas vezes ele passa um ano, ele tem 4 lutas no ano, 2 Exato, lutas no ano. Então, exato. assim, quantos minutos ele lutou no ano? Ele lutou 15 minutos. Ele teve uma luta que ele ganhou no primeiro round, combateu ali 2 minutos e na outra ele teve Verdade, 3 rounds. verdade. Agora, o que que ele fez nesse meio tempo? Pô, Uhum. nesse meio tempo, ele se concentrou no treinamento, no preparo mental, em um monte de outras coisas. Agora, o campeão ele não vive 100% do tempo mobilizado para lutar.
ele se mobiliza dentro de uma necessidade, dentro de uma disciplina que você bem colocou, para que naquela hora ele tenha 100% dos recursos dele ali para poder colocar numa ação maravilhosa. Porque normalmente a busca do neófito, né, do aspirante a empreendedor, ele fala: "Poxa, eu imagino que o Steve Jobs, ele vivia daquele jeito. Ele sempre tinha aquela sacada Uhum. espetacular 24 horas por dia". Na verdade, ele ia fazer um keynote a cada ano, que durava 15 minutos e que o cara falava: "Cara, aquele cara ele flui com uma naturalidade tão espetacular que eu nunca vou conseguir chegar lá". E aí fica o cara tentando ser constantemente incrível, e como diz o César Cielo, acho legal, ele fala: "Eu sou incrivelmente constante, eu não sou constantemente incrível". Verdade. Então ele fala: "Todos os dias eu treino, ponto final, eu sou incrível em ser constante". Nós somos excelentemente constantes e não constantemente excelentes, né. Agora é interessante essa disciplina aí que você colocou, esse autor, Muito legal. nós vamos pesquisar, fica o E às nosso vezes você compromisso de colocar aqui a indicação no. eu lembrei só de um detalhezinho importante, a questão do risco, você tem que elevar o risco daquilo que você está fazendo, se não for te dar aquele sensação de frio na barriga. Se for muito, zona de conforto, por exemplo, lê esse contrato aí. Se você não se colocar e aí o risco pode ser o prazo, pode ser assim: "Cara, eu vou ter que terminar isso em 15 minutos". Isso te dá um estímulo no risco de dar alguma coisa errada que te ajuda no gatilho do flow, são gatilhos. Mas você falou da disciplina, eu lembrei muito, né, do empreendedorismo. O empreendedor, ele na verdade é um trabalho de todo dia, né, agregar alguma pecinha, construir algum elemento ali no castelinho que ele está construindo, né.